Neste vídeo, você vai descobrir como se tornar a melhor versão de si mesmo por meio de 7 lições práticas inspiradas no estoicismo. Vamos explorar como superar a si mesmo e vencer a autossabotagem, cuidando do corpo, da mente e das emoções com mais consciência. Aprenda a enfrentar medos e limitações com coragem, fortalecer sua inteligência e expandir sua visão de mundo. Silencie a voz interna que o diminui. Acredite profundamente no seu valor e encontre paz sendo exatamente quem você é. Muitas pessoas acreditam que o maior obstáculo está lá fora, no chefe exigente, na família que não apoia, no governo ou no azar. Mas a verdade é que o maior adversário está no espelho, todo santo dia. É aquela voz que diz, deixa para amanhã, que inventa desculpas, que finge não ter tempo, que insiste em repetir os mesmos erros de sempre. E o mais curioso é que ouvimos essa voz como se fosse a verdade. Hoje não se trata de brigar com o mundo, mas de calar essa voz e ouvir outra, mais silenciosa e profunda, que só quer uma coisa, que você cresça, que vença a si mesmo. Porque o jogo mais difícil é esse, você contra você. Isso não é sobre motivação barata, que empolga por 2 minutos e depois some. É um chamado para a ação. Não se trata do que você planejou para a próxima semana ou dos arrependimentos que o pesam do ano passado. É sobre agora, este exato instante. É aqui que você decide se continua vivendo no piloto automático ou se começa a construir a sua melhor versão. E olha, não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa dar o primeiro passo. Hoje, quero lhe apresentar 7 lições poderosas inspiradas nos grandes filósofos estoicos. Ensinamentos que atravessaram séculos, não porque são bonitos, mas porque funcionam. Eles não vão transformá-lo em um super-herói da noite para o dia, mas vão libertá-lo daquela prisão invisível, onde vivem o medo, a dúvida e a indecisão. Sabe aquela sensação de estar sempre esperando o momento certo? Pois é, essa sensação some quando você entende que o momento certo é sempre agora. Lembra de todas as vezes que você deixou o medo calá-lo, que preferiu desistir a tentar e talvez falhar, que se auto-sabotou antes mesmo de dar o primeiro passo? Pois é, isso aí é o seu lado mais frágil, tentando convencê-lo de que crescer dói demais, que é melhor ficar onde está. Mas hoje você vai olhar para isso com outros olhos, porque a verdade é que o amanhã só vai ser diferente se você agir agora. E essa escolha está nas suas mãos. Vamos à primeira lição. Busque sua excelência. Isso não tem nada a ver com ser perfeito. É sobre honrar quem você pode ser. Há uma voz dentro de você que aparece nos silêncios, quando tudo fica meio sem graça, meio apagado. Ela sussurra, você nasceu para mais. Essa voz não está mentindo. O problema é que a gente aprendeu a ignorá-la. A rotina, o cansaço, o medo de mudar. Tudo isso vai calando essa voz, mas ela continua lá. E quando você a ouve, tudo começa a se encaixar. Buscar excelência não é para impressionar ninguém. É para você se olhar no espelho com orgulho, mesmo sabendo que ainda está em construção. Não importa de onde você veio, o que perdeu ou o quanto errou. A excelência mora no próximo passo, naquele instante em que você escolhe agir, mesmo com medo, mesmo cansado. E cá entre nós, o estoicismo sempre falou disso, do poder de escolher sua própria atitude diante das circunstâncias. A vida não espera por dias perfeitos, ela está acontecendo agora, e cada momento é uma oportunidade para agir. Quando você decide buscar a sua melhor versão, inevitavelmente se depara com o que costuma evitar: a procrastinação, o medo disfarçado de preguiça, as desculpas que inventa para justificar a estagnação. Tudo isso vem à tona e não é fácil. Encarar-se no espelho, ver o que se evita, é desconfortável, mas também libertador. Uma vez que você vê com clareza, não consegue mais fingir que não viu. Então, ou você age ou se conforma de vez. A verdade que muitos evitam é que ninguém vai salvá-lo. Não vai cair do céu uma motivação mágica, nem alguém baterá à sua porta com o momento ideal. O resgate vem de dentro, no instante em que você escolhe parar de depender das circunstâncias e começa a construir seu próprio caminho. Vai doer, vai dar medo, mas cada passo dado, apesar do medo, é um tijolo na construção da sua nova versão. A excelência está nos detalhes. Levantar mesmo sem vontade, segurar a língua quando o mundo só quer briga, estudar quando todos já desistiram, comer o que nutre em vez do que só anestesia, treinar mesmo quando está cansado, dizer não a quem só suga sua energia. O que parece pequeno hoje é o que constrói a grandeza de amanhã. Aos poucos, você começa a se olhar diferente, a se respeitar mais. Não é porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sua paz
começa a vir de dentro. Sua confiança não depende mais de curtidas ou aprovação. Você se torna sua própria referência. No estoicismo, isso é chamado de domínio interno. Quando você entende que o controle da sua vida está nas suas mãos, não nas dos outros nem no acaso, então faz um trato consigo mesmo. Não busca perfeição, busca progresso. Não se prende ao que os outros acham. Se apega ao que é verdadeiro para você. Excelência é caminhar firme mesmo com medo. Ser coerente com seus valores quando ninguém está olhando. Continuar tentando, caindo e levantando. Isso já o coloca quilômetros à frente de quem só reclama e espera. Agora, a segunda lição: cuide da sua saúde. Sim, porque sem um corpo forte e uma mente firme, nenhum sonho sobrevive. Pode parecer clichê, mas é real. A saúde é a base. Quantas vezes você ignorou os sinais do seu corpo? Aquela dor que virou rotina, o cansaço disfarçado com café, a ansiedade empurrada com distrações. Cuidar da saúde não é luxo, é dever, um ato de amor próprio. Os estoicos sabiam disso. A disciplina com o corpo reflete o respeito que se tem pela própria alma. Pense comigo, de que adianta sonhar alto, fazer planos incríveis, se você mal consegue levantar da cama com disposição? Como vai correr atrás dos seus objetivos se o corpo vive cansado e a mente está sempre em alerta, estressada, no modo sobrevivência? A conta chega, e quando chega, é pesada. Muita gente só começa a se cuidar quando o corpo grita, quando a saúde já está por um fio. Mas a sabedoria estoica ensina: antecipe-se. O caos pode ser evitado se você cuidar de si antes que precise consertar. E cuidar não precisa ser algo grandioso, cheio de regras impossíveis. Comece pelo básico: uma caminhada ao pôr do sol, uma noite de sono reparador, uma alimentação mais consciente. Não se trata de seguir dietas da moda ou se tornar um atleta. É sobre respeito. Respeito por quem você é e por quem deseja se tornar. Um corpo bem cuidado é um instrumento poderoso. Ele o carrega, sustenta, protege. E a mente? A mente precisa de espaço, de silêncio, de pausa. Dormir bem, por exemplo, é revolucionário. Durante o sono, seu corpo se regenera, sua mente se organiza, suas emoções se equilibram. Mas muitas vezes você troca o descanso por mais uma série de TV ou por um scroll infinito nas redes sociais. E no dia seguinte, se arrasta sem saber por quê. Respeitar o sono é se dar valor, é colocar sua energia como prioridade. E isso, meu amigo, é uma forma de dizer: eu me importo comigo. Mas não é só o corpo que clama por atenção. Sua mente também grita, muitas vezes em silêncio, e a maioria das pessoas ignora. Pensamentos tóxicos, autocríticas constantes, preocupações que o travam. A saúde emocional é tão vital quanto a física. Separar um tempo para respirar, meditar, escrever num caderno, conversar com alguém que o escute, isso também é autocuidado. Não é frescura, é sobrevivência em tempos tão barulhentos. E tem mais: as pessoas com quem você convive afetam diretamente sua saúde. Se elas o puxam para baixo, o enchem de dúvidas, o fazem se sentir pequeno, repense. O estoicismo fala muito sobre isso. Escolha com sabedoria as influências que você deixa entrar. Nem todo mundo merece espaço na sua mente, e você não precisa explicar para ninguém por que decidiu priorizar sua paz. Então, olhe com carinho para você hoje. Faça um gesto simbólico, pequeno que seja. Levante da cadeira e alongue o corpo. Beba um copo de água com presença. Escolha uma refeição que o alimente de verdade. Desligue o celular por meia hora e sinta o silêncio. Isso é autocuidado real. É construir uma base sólida para que sua mente e seu espírito consigam florescer. Quando você se cuida, você se honra. E isso muda tudo. Tem gente que ainda acha que cuidar da saúde é coisa de gente vaidosa, que se preocupa demais com a aparência. Mas a verdade é que saúde é liberdade. Liberdade para correr com os filhos, para viajar sem dor, para criar sem esgotamento, para amar com energia, para viver com presença. Quando você deixa para depois, quem sofre é o seu futuro. E a vida, meu amigo, não espera. O tempo passa igual para todo mundo. A diferença é o que você faz com ele. E olha que curioso, muita gente cuida melhor do carro do que do próprio corpo. Leva para a revisão, abastece com cuidado, limpa, faz manutenção. Mas quando o corpo dá sinal, ignora. Toma remédio para calar o sintoma e segue a vida. Mas saúde não é algo que você remenda, é algo que você constrói. E todo dia conta. A pergunta que vale ouro é: você está tratando o seu corpo como um aliado ou como um fardo? E se você ainda não começou, pergunte aí para dentro: o que está me travando? Falta de tempo?
falta de motivação, acha que é difícil demais, pois saiba que tudo começa com um pequeno sim, um sim para você, um sim para a sua vida. E cada pequeno gesto é um voto de confiança. O corpo sente, a mente responde, a alma agradece. O cuidado começa no detalhe. A saúde também tem muito a dizer. Ver com intenção. Encher o estômago com qualquer coisa é diferente de nutrir-se para viver melhor. Passar horas no celular é diferente de se conectar verdadeiramente com alguém. O estoico sabe que o excesso escraviza e anestesia, enfraquecendo. Não se vive com força se o que nos alimenta é fraco. Então comece a prestar atenção no que entra pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos. Tudo influencia. Agora que sua mente está clara, vamos à terceira lição. Enfrente suas limitações. Sim, aquelas que você tem evitado, que sussurram no seu ouvido que você não consegue, que não é para você, que nem vale a pena tentar. Essas vozes não são leis, são ecos de experiências passadas, traumas mal resolvidos, frases que você ouviu há muito tempo e que adotou sem perceber. Agora é hora de devolver o que não é seu. Limitação não é sentença, é desafio, é espelho. Ela mostra onde você ainda não se libertou, onde ainda não se reconheceu capaz. E olha, tem uma força escondida aí. Todo medo, quando enfrentado, revela coragem. Toda dúvida, quando atravessada, revela clareza. A limitação é o portão, a chave é o movimento. Pode doer, vai assustar, mas também vai transformar. Como os estoicos diziam, o obstáculo é o caminho. Encarar seus próprios limites é como entrar numa floresta escura sem mapa, só com uma lanterna fraca na mão. No começo, tudo parece ameaçador. Você anda devagar, meio desconfiado, mas a cada passo, os olhos se acostumam. A lanterna ilumina mais longe e o caminho começa a aparecer. A coragem não vem antes do medo. Ela nasce dentro do medo, quando você decide não recuar. É isso que quebra a corrente da paralisia. E mesmo quando você se sente pequeno, lembre-se, cada passo contra o medo é uma vitória gigante. Tem gente que acha que só porque sente medo já perdeu, que se a ansiedade bate, é sinal de fraqueza. Nada disso. Sabe o que é força? É continuar mesmo tremendo, é se levantar mesmo duvidando, é agir mesmo sem garantia nenhuma. Os estoicos sabiam que a mente, quando bem treinada, pode transformar até a dor em combustível. Mas isso exige um tipo de força que não se vê no espelho. Uma força interna que só nasce no enfrentamento diário com suas sombras. E claro, há limites reais também. Tem o problema de saúde, a grana curta, o ambiente difícil. Mas, mesmo esses, por mais desafiadores que sejam, podem ser enfrentados com postura estoica. Não se vitimizar, não entregar os pontos, não colocar a culpa sempre nos outros. É reconhecer o que está fora do seu controle e focar com tudo no que você pode fazer. E sempre, sempre, tem algo que depende de você. Agora pense nas frases que você ouviu lá na infância e que, sem querer, ainda ecoam dentro da sua cabeça. Você nunca vai ser bom o suficiente. Isso não é pra gente como a gente. Você vai falhar. Essas vozes, por mais que tenham vindo de fora, às vezes tomam conta por dentro. E sem perceber, você começa a viver menor do que poderia. Mas olhe só, se essas frases foram aprendidas, elas também podem ser desaprendidas. Você não precisa carregar o peso de crenças limitantes que não são suas. Não nasceu com elas, absorveu, sim, mas agora pode escolher soltá-las. Viver acorrentado por ideias que o diminuem é como ter asas e escolher rastejar. Então respire fundo e pergunte: que histórias eu preciso deixar para trás? Por que estou me convencendo de que me impedem de alçar voo? Enfrentar os próprios limites começa com essa honestidade brutal. E quando o desconforto surgir, porque ele vai surgir, lembre-se, é sinal de crescimento. Ninguém se expande permanecendo apenas onde é seguro. Imaginar um caminho repleto de curvas e subidas íngremes é assustador, mas é justamente nesse percurso que você vai descobrir do que é capaz. Os sábios do passado diziam que não devemos temer a dificuldade, mas sim a vaziez de uma vida sem propósito. Enfrentar seus limites é sair da zona cinzenta da inércia e adentrar o campo de batalha da transformação. Quando você decide enfrentar aquilo que o paralisa, algo muda dentro de você. Parece que uma nova versão começa a se formar. Uma versão que não se assusta com o primeiro tropeço, que não se sabota por qualquer crítica, que não desiste ao menor sinal de cansaço. Você se torna mais resiliente, mais firme, mais centrado. E de repente, o que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil, mas possível. E isso muda tudo. O impossível só existe
até alguém decidir atravessar o medo e provar o contrário. E sim, vão haver dias em que o medo vai bater forte, em que a vontade de voltar para o casulo vai ser enorme. Mas é justamente nesses momentos que a mágica acontece, porque se você seguir em frente, mesmo nesses dias, mesmo com dúvidas, mesmo com dor, cada pequeno passo vai se somar. E quando olhar para trás, vai ver que construiu uma escada com cada uma das pedras que antes pareciam impedi-lo de passar. Isso é crescimento real. Isso é coragem cotidiana. Agora, olhe de novo para essas limitações como se fossem portas trancadas, esperando por uma chave. A chave é simples: ação. Um passo de cada vez. Um enfrentamento por dia. Pode começar pequeno, mas não pare, porque a cada dia que você se move, um pedaço da prisão interna se desfaz. E, quando menos esperar, já vai estar vivendo fora das grades do medo. Lembre-se do que dizia Epicteto: o que te incomoda não é o que acontece, mas sim a forma como você interpreta. A chave sempre está na sua mente. Vamos para a próxima lição: aprimorar sua inteligência. E não estou falando apenas de decorar fatos ou de parecer inteligente. É sobre ver o mundo com olhos mais abertos, com mais profundidade, com mais clareza. É usar a mente como uma ferramenta de transformação e não como um depósito de informações inúteis. E o melhor, isso está ao alcance de qualquer um que esteja disposto a aprender, mesmo que seja devagar, mesmo que pareça pouco. Sua mente é como uma lâmina. Se você deixa de usá-la, ela enferruja. Mas, se você a afia todos os dias com leitura, conversas significativas, reflexões e desafios, ela vira uma arma poderosa. Inteligência não é só saber muito, é saber se adaptar, é pensar antes de reagir, é entender o outro mesmo quando você discorda, é resolver problemas com calma, conectar ideias diferentes, transformar conhecimento em ação. Isso sim é inteligência útil. E aí entra o ponto que muita gente esquece: curiosidade. Perguntar por que as coisas são como são. Explorar ideias diferentes. Duvidar do que você sempre acreditou só para ter certeza de que acredita mesmo. Aprender não precisa ser chato nem teórico demais. Pode vir num vídeo, num podcast, numa troca sincera com alguém. Cada coisa nova que você entende dá mais ferramentas para lidar com a vida. E isso, no fundo, é o que todo estoico buscava: conhecimento prático para viver com mais sabedoria. Se tem uma coisa que acelera esse desenvolvimento, é conviver com pessoas que nos inspiram, que nos desafiam a pensar mais profundamente, que compartilham conhecimentos e nos incentivam a sermos melhores. Uma boa conversa pode ensinar mais do que horas de leitura, e um diálogo sincero pode despertar algo significativo dentro de nós. Quando combinamos isso com a prática da reflexão, o crescimento se torna inevitável. Pensar sobre o que aprendemos, registrar e assimilar essas informações é o que transforma o aprendizado em sabedoria. A mente também precisa de pausas. Não se trata apenas de estudar incessantemente, mas de refletir, aplicar e observar como o conhecimento adquirido transforma nossa forma de agir. Como dizia um sábio: não estudamos para a escola, mas para a vida. Aproveite o que você aprende para se tornar uma pessoa mais calma, sábia e preparada para enfrentar os altos e baixos do cotidiano. A inteligência emocional é a base de tudo. Não adianta ser brilhante se não souber lidar com as próprias emoções, se explodir por qualquer motivo ou se fechar ao menor sinal de crítica. Inteligência também é saber ouvir, acolher e respirar fundo antes de reagir. É entender que ninguém é perfeito, nem você, nem os outros, e mesmo assim escolher responder com maturidade. Talvez você ache que já passou da fase de aprender ou que não é tão inteligente quanto os outros. Mas deixe-me contar uma coisa: todos começam do zero. Todos sentem que é tarde demais, até perceberem que ainda há tempo. A diferença entre quem evolui e quem fica parado está na constância. Um pouco por dia, todo dia. Uma página lida, um vídeo assistido com atenção, uma ideia nova anotada. Isso soma, isso constrói. Então pergunte a si mesmo: qual hábito posso começar hoje que vai expandir minha mente amanhã? A resposta não precisa ser grandiosa, só precisa ser sincera. O crescimento começa nos detalhes. E quando você escolhe crescer, fortalece-se por dentro. Você se prepara para a vida real, para lidar com o inesperado, para viver com mais presença e menos distração. Isso é ser inteligente, isso é ser sábio, usar o que aprende para viver melhor, não para parecer melhor. Agora vamos abordar uma lição que toca diretamente os nossos bloqueios: eliminar o eu negativo. Sabe aquela voz interna que vive dizendo que você não é bom o bastante, que tudo vai dar errado, que você vai falhar de novo? Pois é, esse eu negativo mora aí dentro.
mas ele não é você. Ele é um reflexo das críticas que você ouviu, das comparações injustas, dos julgamentos que absorveu. É como um programa antigo que continua rodando sem você perceber. Mas hoje, você vai começar a reescrever esse código. O primeiro passo é prestar atenção no que essa voz diz. Ela aparece quando você está cansado, quando algo dá errado, quando tenta algo novo. Você nunca vai conseguir. Para que tentar? Fulano é melhor que você. Essas palavras não surgem do nada. Elas têm origem, mas isso não as torna verdades absolutas. São apenas pensamentos. E pensamentos, meu amigo, podem ser questionados, trocados, transformados. O que você pensa sobre si mesmo não é uma sentença, é uma escolha. Sempre que você se pegar repetindo frases negativas, tente mudar o tom. Em vez de "eu não consigo", diga "estou aprendendo". Em vez de "sou um fracasso", diga "estou em processo". Parece simples, mas isso muda tudo, porque você para de se sabotar e começa a se apoiar. Não é fingir que tudo está bem, é escolher um olhar mais justo e gentil sobre si mesmo. E isso, no estoicismo, é essencial. Cuidar da mente como se cuida de um jardim, podando o que sufoca, regando o que fortalece. Mas não adianta só mudar as palavras. É preciso mudar os ambientes também. Se você vive cercado por pessoas negativas, críticas e tóxicas, o seu eu negativo ganha mais força. Por isso, escolha bem com quem anda, o que consome, o que lê, o que ouve. Alimente-se de conteúdos que te elevam, que te lembram do seu valor. Procure quem te apoia, não quem te sabota. Isso não é egoísmo, é autocuidado emocional. E quando errar, porque você vai errar como todo mundo, não use o erro como munição contra si mesmo. Use como material de construção. O erro não te define, ele só te ensina. Cada tropeço carrega uma lição, e se você aprende com ele, então não foi em vão. O eu negativo quer te fazer parar, se esconder, se calar, mas você tem escolha. Pode levantar, ajustar o passo e seguir com mais sabedoria. A palavra mágica aqui é autocompaixão. Trate-se como trataria um grande amigo. Não com cobrança dura, mas com verdade e carinho. Tá difícil, mas eu tô aqui. Errei, mas posso tentar de novo. Caí, mas vou levantar. Essa postura muda sua relação consigo mesmo. Aos poucos, o eu negativo vai perdendo a força. E o que sobra é um você mais forte, mais leve, mais verdadeiro, que finalmente começa a florescer por inteiro. Hoje faça um teste simples. Observe os pensamentos que surgem quando você se olha no espelho ou quando falha em algo pequeno. A voz que aparece é de incentivo ou de crítica? Porque veja bem, a forma como você se trata nos bastidores da vida é o que constrói ou destrói sua autoestima no palco. O mundo já tem crítica demais. Não seja mais um inimigo de si mesmo. O verdadeiro estoico cuida do seu mundo interior com tanta disciplina quanto cuida de seus atos, porque é dali que vem a força. E olha só que interessante, excluir o eu negativo não significa criar um personagem perfeito que nunca sente medo ou dúvida. Pelo contrário, significa reconhecer suas sombras, suas falhas, seus medos, e mesmo assim, seguir em frente. Significa não deixar que essas partes te impeçam de viver a sua verdade. É olhar para tudo que você é e dizer, eu aceito isso, mas não sou só isso, eu sou mais. É esse tipo de coragem silenciosa que muda uma vida. Agora vem uma das lições mais poderosas de todas. Acredite firmemente em si mesmo. Parece frase de camiseta, né? Mas experimente viver isso de verdade. Quando você acredita em si mesmo, até o impossível começa a parecer só improvável. E aí, pouco a pouco vai ficando viável. Porque acreditar em si mesmo não é arrogância, é consciência. Consciência do seu valor, da sua história, das batalhas que você já enfrentou e venceu. Você já é mais forte do que imagina e possui uma força interior que ainda está por ser descoberta. Não necessita da aprovação alheia para reconhecer seu próprio valor. Não espere por elogios para saber que é capaz. A verdadeira confiança nasce dentro de você. Ela é forjada nos dias em que ninguém testemunha seus esforços, mas você persiste. Nos momentos em que tudo parece desmoronar, mas você se levanta e tenta novamente. Cada ato de perseverança é um tijolo na construção de sua fé em si mesmo, e essa fé tem o poder de mover montanhas. Mas atenção, acreditar em si mesmo não significa estar isento de medo, significa agir apesar do medo. Não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de seguir em frente mesmo com elas. É encarar os desafios e dizer, será difícil, mas vou tentar mesmo assim. Essa atitude é o que diferencia aqueles que vivem tentando dos que vivem se desculpando. Lembre-se dos estoicos,
que valorizavam a ação alinhada com a razão, a coragem equilibrada, não a impulsividade. Talvez você pense, já falhei tantas vezes. Exatamente por isso você é forte. Quem cai e se levanta uma vez, já é mais forte do que quem nunca se arriscou. Cada erro, cada tropeço, cada cicatriz, tudo isso te molda, revelando quem você realmente é. O segredo não é ser invencível, mas persistente. Quem acredita em si mesmo não para na dor. Aprende com ela, cresce com ela e segue em frente, mais forte. Há pessoas que vivem se diminuindo, achando que não merecem grandes conquistas, como se o sucesso fosse coisa dos outros. Mas deixe-me dizer, você merece amor, paz, conquistas, reconhecimento. Não porque é perfeito, mas porque é humano. O simples fato de estar lutando, buscando melhorar, já te coloca em um patamar diferente. O estoicismo sempre ensinou que o valor de alguém está nas ações, não nas aparências. Acreditar nisso muda tudo. Quando você sente que merece, começa a agir como quem merece. Há uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Você para de aceitar migalhas de afeto, respeito e oportunidades. Começa a buscar aquilo que realmente tem valor. Essa busca não é arrogância, é maturidade. Quando você acredita em si mesmo, não se contenta mais com o que te puxa para baixo. Você escolhe com mais cuidado, fala com mais firmeza, se posiciona com mais verdade e aos poucos o mundo percebe isso. Outra coisa que bloqueia muita gente é o medo de ousar. E se der errado? E se eu me expuser demais? E se falarem de mim? Então eu te pergunto, e se der certo? E se for incrível? E se a vida que você sonha estiver só esperando um passo de coragem? A maioria das pessoas fracassa não por tentar e errar, mas por nem tentar. E isso sim é o verdadeiro fracasso. Desistir antes de começar. Acreditar em si mesmo é ter coragem para arriscar, para sair da rota segura e ver o que existe além. Quando a dúvida bater, e ela vai bater, lembre-se de que seu instinto é uma bússola. Se algo dentro de você diz que é por ali, ouça, confie. Mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que pareça loucura. Os estoicos chamavam isso de voz da razão interior, aquela sensação de que você está alinhado com seus valores, com sua verdade. E quando você segue essa voz, mesmo que o caminho seja difícil, ele faz sentido, ele nutre, ele fortalece. A vida vai te testar, vai ter momentos difíceis. Mas lembre-se, você é mais forte do que imagina. Dias sombrios, críticas injustas, um cansaço que parece não ter fim. Mas se você confiar em si mesmo, consegue atravessar. Pode até tropeçar, mas não se perde, porque a fé verdadeira não é cega. Ela é forte, ela se apoia em tudo que você já superou, em tudo que você venceu sem nem lembrar direito. Olhe para trás um pouco. Quantas vezes você achou que não ia conseguir e no fim conseguiu? Você não é fraco. Só precisa se lembrar disso mais vezes. Agora, me faça uma pergunta simples. O que está faltando para você acreditar de verdade em si mesmo? Talvez só um pequeno empurrão. Talvez só decidir. Decidir parar de se sabotar, de buscar aprovação nos outros, de duvidar do que sua própria alma grita. Porque quando você acredita em si mesmo com convicção, o mundo se abre. Não porque tudo muda, mas porque você muda. E isso muda tudo. A próxima lição é tão poderosa quanto silenciosa. Fique em paz com você. Parece simples, mas vá fundo nisso. Quantas vezes você se culpou por não ser como os outros, por não agradar a todos, por não conseguir tudo? A paz que você tanto busca não está no que os outros pensam, nem nas circunstâncias externas. Ela mora no momento em que você decide parar de lutar contra sua própria essência. É quando você olha no espelho e, em vez de julgamento, sente aceitação. Não passividade, mas entendimento. Ficar em paz com você é parar de se moldar só para caber nos espaços dos outros. É parar de se esconder atrás de sorrisos que não são seus. É admitir que nem sempre está tudo bem, e tudo bem com isso. A vida não é uma vitrine. É um campo de batalha interno. Você luta com seus medos, seus traumas, seus arrependimentos, mas também carrega força, coragem e esperança. A paz vem quando você reconhece os dois lados e decide abraçar todos eles, sem negar, sem fugir. E vamos ser sinceros, viver tentando agradar os outros é um fardo pesado demais. Você nunca vai conseguir ser tudo para todo mundo. E sabe o que é pior? Quanto mais você tenta, mais se afasta de si mesmo. A comparação, a necessidade de aprovação, a busca por validação, tudo isso te coloca numa prisão invisível. Mas quando você diz, eu sou o suficiente do meu jeito, as grades começam a se desfazer. E esse é o primeiro passo para a liberdade real. A paz também vem quando você para de fingir. Fingir que não dói, que não sente,
que não tem medo. Isso cansa, isso pesa. Ficar em paz consigo mesmo é se permitir ser vulnerável sem se sentir fraco. É entender que ter feridas não te faz menor, te faz humano. E mais ainda, te faz forte, porque só quem conhece a própria dor consegue ter empatia, sabedoria e presença de verdade. O estoico não nega a dor, ele a transforma em aprendizado. Outra coisa que impede a paz é o orgulho disfarçado de força, aquela ideia de que nada me abala, de que não preciso de ninguém, de que estou sempre no controle. Mas no fundo, você sabe que não é bem assim. Ficar em paz é largar a armadura de vez em quando. É deixar cair as máscaras e olhar para si com compaixão. É ter coragem de dizer, hoje eu só quero respirar. Isso não te enfraquece, isso te humaniza. E tem mais, a verdadeira paz não vem quando tudo dá certo. Ela vem quando mesmo no meio do caos, você está firme por dentro. É olhar para a bagunça e dizer, eu consigo. Aceitar que nem tudo está sob seu controle e que isso está tudo bem é o primeiro passo para alcançar a tranquilidade interior. O estoicismo chama isso de serenidade da alma, viver com leveza, mesmo quando a vida parece pesada. E, meu amigo, isso não tem preço. Feche os olhos por um momento e visualize o campo de batalha que existe dentro de você. É lá que a verdadeira guerra acontece. Não é contra o chefe, nem contra a sociedade, nem contra a falta de sorte. É contra aquela parte de você que quer desistir, que repete que nada vai dar certo. Mas adivinhe só, dentro de você também habita um guerreiro. Um que já foi ferido pela vida, mas ainda está de pé. Um que cansou de fugir e agora quer lutar. Esse guerreiro não grita, age em silêncio, mas com firmeza. E se você olhar com atenção, vai perceber que a fortaleza que precisa ser conquistada não está lá fora. É você. Você é o soldado, mas também é o castelo. A cada escolha, a cada passo, a cada renúncia, você se fortalece por dentro. Você se reconstrói, não com discursos prontos, mas com atitudes diárias. Às vezes, é nos momentos mais difíceis que você percebe do que é feito. E spoiler, você é mais forte do que imagina. Só precisa parar de se sabotar. Todos os dias você enfrenta uma guerra invisível. E o mais louco é que a maioria das pessoas nem percebe que essa guerra existe. Vivem no automático, sem se dar conta de que estão entregando a vida nas mãos do medo, da dúvida, da preguiça, da procrastinação. Mas você não. Você já acordou, já percebeu que, se não tomar as rédeas, será arrastado. E se há algo que um estoico entende bem é isso. A vida exige presença, e presença exige comando interno. Ninguém vai lutar essa guerra por você. Ninguém vai segurar a espada no seu lugar. Mas isso também é uma bênção, porque quando você vence, a vitória é só sua. E olha que lindo, cada pequena conquista é como uma faísca que reacende a chama que você achou que tinha se apagado. É no detalhe que a vida muda. É na decisão de não ceder hoje que você constrói um amanhã diferente. Uma muralha se constrói pedra por pedra, e uma mente forte também. Então, da próxima vez que o espelho te encarar, não veja só o que falta, veja também quem você já é, o tanto que já caminhou, a coragem de continuar tentando. Você não precisa de aplausos, precisa de consistência, de olhar nos próprios olhos e dizer, eu estou tentando. E isso já é grande. Não existe um único grande guerreiro da história que não tenha sentido medo, mas todos tinham algo em comum, não pararam. Seu estoico não foge, respira fundo e segue. E aqui estamos. Talvez o vídeo já esteja chegando ao fim, mas sua jornada está só começando. Hoje, você viu que o seu maior inimigo também pode ser o seu maior aliado. Basta saber quem vai assumir o volante. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso mostra que tem algo dentro de você que quer mais, que já entendeu que o poder de mudar está nas suas mãos. E é exatamente aí que tudo começa, no agora, no seu próximo passo, na sua próxima escolha. Você não precisa de uma virada de ano, de uma segunda-feira, ou de um sinal divino para começar. Precisa de decisão, precisa se levantar agora mesmo, com medo. Mesmo quando a dúvida assombra e o cansaço pesa, lembre-se, a mente que você cultiva hoje será o escudo que te protegerá amanhã. O estoicismo nos revela com clareza que a verdadeira liberdade não reside nas circunstâncias externas, mas na maneira como escolhemos responder a elas. Quem domina a própria mente, domina a própria vida. Permita-se recomeçar, mas desta vez, de forma diferente. Não com pressa, mas com profundidade. Não para provar nada aos outros, mas para honrar a si mesmo. Não buscando a perfeição,
mas comprometido com o progresso, no seu ritmo, na sua história, no seu tempo. A transformação não ocorre em um grito, mas em um sussurro persistente. Hoje darei mais um passo, e esse passo, mesmo pequeno, pode levá-lo a lugares que você nunca imaginou alcançar. As lições que você ouviu aqui não são fórmulas mágicas, são âncoras, lembretes, convites para viver de maneira mais verdadeira, mais consciente, mais firme. Você não precisa ser alguém diferente, só precisa ser mais de si mesmo, mais autêntico, mais inteiro, mais em paz. Porque no fundo a sua melhor versão não está distante. Ela está escondida sob as camadas que o mundo impôs sobre você. E agora, você tem a chance de deixá-la florescer. Se algo neste vídeo ressoou com você, se alguma frase tocou seu coração, deixe nos comentários. O estoico sábio vive em mim. Assim saberei que você não apenas assistiu até o fim, mas está verdadeiramente comprometido com sua evolução. E mais do que isso, você está fazendo parte de algo maior. A comunidade do estoicismo racional cresce a cada dia, e cada novo irmão ou irmã que chega aqui fortalece esse propósito de transformação. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Aqui falamos de mudanças reais, aquelas que começam no silêncio da mente e se refletem no mundo lá fora. A cada vídeo, uma nova chave, a cada reflexão, uma nova porta. Se este vídeo fez sentido para você, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos mostra que este conteúdo está cumprindo seu propósito e nos motiva a trazer ainda mais reflexões valiosas como esta. Nos comentários, compartilhe. Você já enfrentou uma grande adversidade? Como acha que os princípios estoicos poderiam ter ajudado você naquele momento? Sua história pode inspirar outras pessoas aqui. E não se esqueça, pequenas ações diárias constroem uma vida extraordinária.